Podcast Bancada Azulina. Alô, torcida proletária! Vamos juntos! Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos a mais um podcast Bancada Azulina. Rapaz, Mike tá de graça demais, só vive de férias. Tô preocupado com ele, mas fala minha galera, minha bancada. Hoje estamos aqui para fazer a gravação do Bancada Azulina número 98 e estamos aqui com bancada cheia, né? Com o retorno de Lucas Matheus, que está aqui. Eu vou logo abrir a palavra, dando o espaço para ele. Lucas Matheus, bem-vindo de volta. Bom ter você aqui. Como é que você está? Tudo bem, Fernando? Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Eu não sei qual é o horário que a galera vai estar ouvindo, mas eu estou muito feliz de estar retornando, né? Com essa volta às aulas, volta ao trabalho. Eu acabei ficando um pouco ausente das gravações do Bancada, mas agora eu vou tentar voltar com tudo, né? Junto à boa fase do nosso time e vindo jogos importantes aí, eu vou estar participando sempre. Massa, Lucas. Que bom te ter por aqui. E também estamos aqui com ela, a nossa representante feminina, Carla Ferreira. Como é que você tá, Carlinha? Fala DG, fala minha galera, bom dia, boa tarde, boa noite para todos e todas. Eu tô bem, né? Eu tô ótima. Como diz aquele meme, estou adorável, estou me sentindo adorável. Depois de ontem, né? Depois daquele hat-trick, eu tô bem tranquilinha, né? Nesse findinho de semana, acho que tudo certinho pra gente. Esperando aí, de olho nos nossos próximos passos, né? No caso, nos passos do Dragão. E tranquila, graças a Deus. E também estamos aqui com ele, o grande torcedor azulino, exemplo para nós todos. Acompanha o Confiança desde 2000 na bancada. E tem feeling. Tô com ele aqui, Lucas Oliva. E aí, Lucas, como é que você tá? Grande DG, Carlinha, meu xará Lucas Matheus. Feliz, uma vitória tranquila do Confiança. E como o futebol é maravilhoso, cheio de histórias, né? O Renan Gorni, que mesmo participando do gol do acesso, não é tão querido assim pela torcida proletária. E estava como terceira ou quarta opção no comando de ataque. Aí Mikael vai para o Sport, Bruno Paraíba foi um fiasco total, Kivel só entrou para fazer aquele gol mágico, e sobra para Gorni a vaga da camisa 9, e ele nos brinda com esses 3 gols, né? Ele já estava merecendo há muito tempo, é um cara que se dedica muito, tem a entrega, e sabe que esse é o campeonato da vida dele, né? Porque se ele falhar, vai ser daqui para baixo. Mas vamos falar aí sobre essa vitória do Oeste. Quarta-feira, 7 da noite, tem o Sampaio, lá em São Luís. Vai ser uma semana cheia, viu, DG? Uma semana cheia, uma semana difícil que nós teremos. E com certeza agora vai ser um divisor de águas para nós, né? Vai mostrar para que o Confiança vai brigar nessa competição. Mas antes da gente iniciar, é importante sempre lembrar que o podcast Bancada Azulina é orgulhosamente apresentado pela loja Nação Proletária. A loja Nação Proletária fica ali na Galeria Espaço Nobel, na 13 de julho. Você pode encontrar os contatos no Instagram, @Nação Proletária Loja. E ali você pode falar com o João, ele vai te atender tanto no direct como no WhatsApp. Você tem a possibilidade de encontrar toda a linha oficial do Confiança, também a linha casual, né, com produtos para sua casa e para você. E além do mais, você pode fazer a compra pelo delivery, com a entrega diretamente na sua casa nesses tempos de distanciamento social, e também pode fazer a visita presencial com todas as medidas de segurança. João, obrigado pela parceria e confiança. E vamos seguindo para começar esse podcast falando desse jogo de Confiança e Oeste que aconteceu no Batistão. E o podcast Bancada Azulina você encontra no site dragãodearacaju.com.br, além do Spotify, e no seu agregador de podcasts preferido, no Apple Podcasts, no Google Podcasts. E se você tiver alguma dúvida de como acessar, entre em contato com a gente, ok? Então vamos lá, começando falando desse jogo, Confiança e Oeste. Eu não me recordo se foi pela primeira vez, quantas vezes a gente enfrentou o Oeste. Eu convoco aí toda a parte estatística
do Confiança, a galera que faz esse Parece levantamento. que foi a primeira vez que os clubes se enfrentaram. Ótimo. Contra rubro-negros no Batistão, a gente tem algumas boas memórias, né? Everton que o diga. Então pegamos esse Oeste, um Oeste que vinha combalido, né? Um pior time da competição. E aí eu chamo o Lucas Matheus para ele começar fazendo uma análise dessa escalação que Daniel Paulista botou em campo. Ô Lucas Matheus, me conte, o que é que você achou dessa escalação? Você faria algo diferente? Você gostou do que Daniel propôs para início de jogo? Gostei sim, Fernando. Eu acho que foi uma escalação que a gente está até acostumado a ver, né? Com essa galera que a gente já ama, principalmente o pessoal da defesa. Ali ele não mexeu, pelo que eu vi, né? Teve a entrada do Luan, que a gente às vezes não está muito acostumado a ver, mas também não foi um zagueiro que entregou muito, né? Trabalhou bem nesse jogo. Do meio para frente, ele entrou com o Madison mais uma vez, Castilho fez um ótimo jogo e Rafael Villa. Às vezes a gente questiona um pouco o Villa, porque volta e meia ele se esconde um pouco do jogo, mas ficou meio que interessante aquela dobradinha dele com o Madison. E Castilho foi muito bem, acho que foi até o melhor jogador da partida para mim, mesmo com o Renan fazendo os 3 gols. Castilho foi assim excelente desde o início até a hora que ele saiu. E o ataque também muito bem, fluiu muito bem, principalmente Ítalo no primeiro tempo, fazendo aquela dobradinha com o Castilho, me agradou bastante. Então a gente estava sentindo um pouco a falta do futebol de Ítalo na época de Matheus Costa, e agora com o Daniel ele está retornando o bom futebol dele. Reis e Renan também, acredito que fizeram aquilo que a gente até espera. Renan fez até mais, né? Porque 3 gols, a gente não está nem acostumado a ver nenhum jogador de Confiança fazer há muito tempo, né? Eu não me lembro, inclusive, eu posso até chamar meu xará aí para ver se ele se lembra da última vez que Confiança teve um jogador que fez 3 gols no jogo. Eu realmente não me lembro. Esse eu lembro. Já faz 84 anos. Não, esse eu lembro. Foi Frontini. Frontini fez 3 gols contra o Socorrência, eu acho. Foi um jogo contra o Socorrência. Foi aquele fatídico 5-4, parece, não foi? Foi um jogo assim de um monte de gol. O Frontini fez os 3, eu me lembro disso. Verdade, eu tava lá no Batistão, verdade. O Eagle também fez contra o Sergipe na estreia de Betinho, lembra? Sim. Mas aí é muito mais tempo atrás, né? Mas a gente não tá realmente acostumado a ver, não. Mas conclua, Lucas, você tava falando. Não, e é isso. Eu acho que o Daniel Paulista acertou na escalação. Depois ele, ao longo do jogo, né, ele foi fazendo algumas mudanças, tirou Matos, colocou Everton, que mais uma vez destoou um pouco do jogo, né, tirou Castilho e botou Danilo Pires, que também a gente não viu tanta coisa, mas também a gente não pode julgar, porque também eu acho que teve até pouco tempo de jogo, né? E também saiu o Villa, entrou o Jefferson, saiu o Reis, entrou o Moritz, que também não mostrou tanta coisa. Então, assim, as substituições foram mais para dar um novo gás, né, para o time. Que no segundo tempo, que a gente vai falar posteriormente, foi um segundo tempo que, sinceramente, não chamou a minha atenção. Tanto é que eu não me lembro de nenhum lance. Então, assim... Pois é, então, assim, essa galera que entrou depois, a gente não pode nem julgar tanto, porque foi um segundo tempo muito morno. Mas, assim, foram mudanças que eu achei interessante ele ter feito, porque realmente... naqueles momentos do jogo ele tinha que colocar sangue novo ali para ver se dava um gás para quem sabe a gente fazer até o quarto, né? Porque como você disse, Fernando, no início do bancada, o Oeste é um time muito, assim, muito frágil, né? A gente viu ontem as fragilidades do time deles, principalmente assim, eu achei um pouco desorganizado, defesa. Então no início eu pensei até que eles iam fazer alguma coisa, mas depois que saiu o segundo gol, eu disse, rapaz, a coisa tá feia pro Oeste, viu? Esse time é um vasto candidato a ser rebaixado. Mas a gente aproveitou, né? Muita gente até disse antes do jogo, dizia assim, mas eu acho que o Confiança, quando pega esses times menores, esses times que estão em último, treme, sei lá, acaba perdendo, acaba empatando, enfim. Mas a gente deu conta do recado e saiu vitorioso, graças a Deus. E graças a Gorne. Graças a Gorne não, que agora eu vou passar a escalação aqui que eu tô com ela. A gente tava no gol com Maria Oliveira, na lateral esquerda tava Hortência, miolo de zaga era Giselma e Adriana Dias, com a lateral direita de Rosália. Ao meio campo, lugar dos craques com Damiana, a Elsa Ribeiro e Ana de Cássia com a 7. Aí com a 11 tava Maria Elaine,
Com a 9, a autora de 3 gols, Geisa Ferreira, que aí, pelo amor de Deus, Renan, não mude mais nunca o nome dessa camisa. E com a camisa 10 estava Andresa Carla, e Andresa Carla com K. E com isso eu chamo também a nossa Carla com K, para ela comentar um pouco desse primeiro tempo, desses 3 gols de Renan. E o que é que você achou, Carlinha, desse primeiro tempo aí, desse Confiança? Então, né, eu sinceramente fiquei muito surpresa. Eu até disse, vou pedir uma aspas aqui para falar um relato bem pessoal, né? Porque no sábado, normalmente aos sábados eu costumo limpar a casa. E aí eu tava limpando a casa para conseguir assistir o jogo rápido, só que eu só consegui acompanhar a partir dos 15 minutos do primeiro tempo. Não, quando eu liguei a televisão, que vi aquele 2-0, eu fiquei, tenho nem roupa para esse evento. Oxe, mas já. E eu perdi. Aí daqui a pouco deu os 2-1, né? E aí eu fiquei, eita. Porque a gente já fica super feliz. Por mais que a gente, pô, caraca, velho, nem nos meus melhores sonhos iria imaginar esses 2-0. E assim, a minha análise é que nós conseguimos aproveitar as chances que nós vínhamos desperdiçando há muito tempo. Então, tipo, a gente sempre, em vários momentos, em vários jogos, a gente teve, por exemplo, a gente sempre fala, eu acho que é uma fala que muitos torcedores já falaram outras vezes, é tipo, era um jogo que dava pra gente ter aproveitado chance e tal, e a gente não aproveitou. Poxa, se a gente não tivesse desperdiçado chance e tal. E nesse jogo, nesse primeiro tempo, as chances não foram desperdiçadas, né? Renan Gorno se utilizou, né, das oportunidades, assim, ele estava no lugar certo, na hora certa, e conseguiu concluir, né? O primeiro gol que foi uma falha, o segundo gol que ele subiu, mas que todo mundo foi muito bonito, velho, gostei muito, né? E aí tomamos o 2-1, e depois disso eu fiquei, caraca, velho, tomara que não tome empate, né? Porque, por favor, né? Deus, sou eu de novo. E aí, graças a Deus, né? Jesus desde menino é azulino, realmente, a gente teve o 3-1 aí, que foi uma jogada muito bonita, que reflete muito sobre essa comunicação de Ítalo e Castilho, né? Porque foi uma jogada que saiu de um para o outro, foi um passe de um para o outro, né? E aí acabou ali dentro da área, onde Igorne completou. Também foi muito bom, assim, ter visto o time jogar daquela forma para mim, sabe? O pessoal, as outras pessoas que gostam de, como eu posso dizer, colocar defeito na vitória dos outros. Mas foi o Lanterna. Mas a gente tem que lembrar que é um jogo, né? É uma outra equipe e que por mais que seja a Lanterna do campeonato, tá ali disputando. Que, por exemplo, jogou com o Cruzeiro e até dificultou em alguns momentos. Então, assim, eu gostei bastante, sabe? Acho que, obviamente, a gente tem coisas para melhorar, obviamente a gente tem limites, a gente tem problema, até porque, por exemplo, agora Luan suspenso, a gente não tem Nirley, né, que está lesionado, e aí a gente, Daniel vai ter que queimar um pouquinho a cabeça, né, vai ter que organizar direitinho, combinar características e ver como vai ser melhor. Então, assim, a gente tem os nossos problemas, mas, assim, eu gostei muito. Não consegui ser resumida, não, viu, com a minha opinião desse primeiro tempo. Não, mas não precisa ser resumida, não. Nós temos tempo aqui hoje, ainda mais com esses 3-1. Primeiro 3-1 da Série B, né? Primeira vez que a gente faz 3 gols em uma partida na Série B. Até então, o máximo tinha sido 2 gols. Eu me lembro também contra o Cruzeiro que a gente fez, né? Depois foram os jogos mais econômicos. E eu também queria trazer agora Lucas DG. Oliva. Oi. Só para destacar sobre o que você falou da escalação, né? Eu achei muito legal a iniciativa sobre o Outubro Rosa, mas espero que nas próximas iniciativas também enrole aí alguma coisinha do clube, alguma camisa ou alguma coisinha que a gente possa vestir ou usar, sabe? Eu gosto, acho bonito, é uma campanha mundial e eu espero que eu sei que não é simples assim, não é fácil, né? Porque enfim, mas eu espero que estejam nos próximos planos, sabe? Nos próximos passos, já que a gente vem crescendo. Então eu espero que a gente cresça nesse aspecto também, mas já deixando claro que eu gostei bastante dessa escalação de sábado. Achei muito bonito, me emocionei, inclusive, né? A escalação, ela foi com o nome... Oi. Aproveitando essa entrada de Carlos em relação à campanha do Outubro Rosa, no final do jogo, inclusive, Renan, no discurso dele, né, ofereceu os 3 gols aí para Geisa, não é isso? O nome da moça? Isso. Ele ofereceu, achei muito interessante isso, porque às vezes a gente tem aquela noção de que o jogador
ele é meio por fora das situações que ele vive ali, né? Meio que às vezes a gente diz, os jogadores são burros, eles estão cagando para tudo isso. E Renan ontem não, ele fez os 3 gols e no final ele sabia o que estava acontecendo, sabia da campanha e ofereceu os 3 gols a ela. Então achei isso também super interessante. Exato, Massa. não foi só um nome na camisa, não. Existia realmente uma conscientização. E aí, como a gente já comentou aqui, foi uma campanha com nomes de mulheres que enfrentaram a luta contra o câncer de mama e venceram essa luta. Mas a gente também sabe... algumas estão enfrentando ainda, né? Estão em tratamento. Mas, assim, foi muito bonito, de verdade, assim. Eu não sei se é porque estou passando por esse momento agora com a minha mãe, né? Que tá enfrentando, tá vencendo cada batalha, graças a Deus, mas foi muito significativo. Isso, Verdade. Inclusive nós teremos aqui um programa específico ainda esse mês, em homenagem, né, ao Outubro Rosa, mais uma campanha que o podcast Bancada Azulina se propõe a abraçar, e vai ser só um programa feminino. Aguarde as novidades em breve. Mas eu chamo agora Lucas Oliva, porque na verdade, Lucas, eu não tenho nem muito a comentar desse segundo tempo. Na verdade, eu nem sei se ele existiu. E aí eu queria que você comentasse sobre ainda esse primeiro tempo, sobre o desempenho do Confiança. A gente fez 3 gols contra um fraco Oeste, mas em relação a desempenho, ao que o Confiança colocou em campo, você gostou do que viu? Você acha que o Confiança precisa melhorar? Ou a gente ainda está longe de brigar na parte de cima da tabela? Eu não vou ficar aqui chovendo no molhado, que já tem alguns programas que eu falo que o trabalho de Daniel está sendo muito bem feito e já é um trabalho consolidado. O que foi o que Confiança fez contra o Oeste? Sabendo da fragilidade do adversário, Daniel botou o time naquela velocidade máxima, tanto que quando o Carlinha ligou a televisão já estava 2-0. E o Confiança toma um gol do Oeste, eu pensei que o time ia se desligar, porque realmente foi uma linha de passe do Oeste, aquele Mazinho realmente é muito bom de bola, parece que já jogou até no Palmeiras, e o Oeste faz um certo gol tocando bola, como se fosse um gol de pelada. O Confiança desligou, mas não, logo em seguida o Confiança fez o terceiro, e aí eu acho que o segundo tempo realmente a gente não tem nem o que comentar, vocês têm razão, mas eu acho que foi estratégico, acho que foi pensado isso, o Confiança não quis mais jogar, meio que se preparando para essa semana, né? A gente vai ter jogo agora quarta, lá em São Luís, depois o time viaja para enfrentar o América, né, de Minas, lá no Independência, sexta-feira. Então vai ser pesado essa semana. E eu acho que o Confiança metendo os 3-1, fazendo um grande primeiro tempo que fez, ele, de maneira proposital, ele não quis jogar o segundo tempo. Por isso que a gente não tem o que falar do segundo tempo. Mas falando do que o Confiança produziu, primeiro eu estou muito feliz por Gorni. Eu sei que é um atacante que tem várias deficiências técnicas, mas é um cara voluntarioso, que sempre quando entra, sua camisa, deixa a vida em campo, e estava faltando uma melhor sorte, que aconteceu, né? Você vê que o primeiro gol, ele estava ligado, né? O zagueiro recuou, se fosse um atacante mais preguiçoso, não ia fazer o gol. Ele estava muito ligado, ele se joga, e o goleiro, o Silvio Luiz, que é o goleiro do Oeste, foi goleiro do Criciúma há muito tempo, é um goleiro experiente, então não é um goleiro fácil de fazer gol assim. O segundo gol, o Castilho é um gênio da bola, né? O cara é um menino, mas que volante moderno, né? Coisa mais linda. Ele Ítalo ali, pô, na esquerda, pô. E outra coisa, né? Os críticos de Ítalos estão calados, né? Eu não consigo escutar, né? Que jogador fantástico, um gênio da bola. Ítalo é um gênio da bola. É porque ele é aquele menino que Daniel tem que chegar e falar, meu filho, eu confio em você. Porque Ítalo é aquele negócio. O que ele joga de bola com o Daniel Paulista é impressionante. E agora apareceu alguém. E joga o jogo todo, né, Ítalo? Joga o jogo todo. Daniel não tira ele nem a pau. Joga os 90 minutos, voltando para recompor, dobrar com lateral, para dar combate. Coisa mais linda aí, Ítalo, velho. Eu também estou muito feliz com essa reabilitação de Ítalo. E é um cara que é um gênio da bola. Ítalo é um gênio da bola. Ele só precisa de alguém para jogar com ele. E Castilho encaixou. Eles dois agora
Porque Castilho sabe jogar também. E você vê um volante, pô, chegar na linha de fundo no terceiro gol, né? É um passe dele, faz a ultrapassagem. É a coisa mais linda do mundo, futebol moderno. Teve uma hora que eu pensei que o Confiança parecia o Real Madrid, pô, parecia o Bayern de Munique, parecia um volante ultrapassando, parecia aquele cross, né? Eita porra, pô. Como diz Carlos Alberto, Lucas, o Carlos Alberto que jogou no Vasco, bota o Real Madrid pra jogar a Série B aqui pra você ver se ele não passa mal. Rapaz, aí você tem um volante que bate todas as bolas paradas com ele. O Castilho é um 10, pô. É um 10 recuado, pô. É um volante fantástico, pô. Foi a peça fundamental para fazer Ítalo jogar. E feliz com isso, né? Com o trabalho de Daniel, feliz com o Gorni. Carlinha foi feliz quando ela enfatizou a beleza do segundo gol, né? Realmente um golaço de cabeça, de escanteio. O cara subiu, testou fazendo aquele movimento clássico de virar a cabeça pro ombro, né? Cabeça no ombro, coisa linda. E o Minha filha, eu fiz foi um looping com esse gol aí. Eu fiquei assistindo, admirando, sinceramente. Belíssimo. É que às vezes a gente passa e não evidencia, como os antigos cronistas, né? Davam toda uma pintura especial para o lance. Um lance belíssimo. E o terceiro gol também, pô. Você tem Ítalo e Castilho ali dialogando o tempo todo. Aí Castilho faz a ultrapassagem, Ítalo dá a bola nele. Aí você tem um volante na linha de fundo, dando passe para Gorner completar. Coisa linda. O Confiança jogou belíssimamente e valeu o jogo todo, né? Segundo tempo só fiquei tomando cerveja. E eu não me lembro de um jogo tão tranquilo do Confiança. Que eu não passei mal em nenhum momento. Então, feliz. O Confiança está em 10º lugar. O Paraná está jogando contra o Sampaio agora. Parece que está empatando de 0-0. É um bom resultado do Confiança. Sampaio é o nosso próximo adversário. Tomara que tenha algumas baixas aí. Mas eles não levaram o Pimentinha. Deixaram o Pimentinha descansando. E você tá ligado, né, Lucas? Que pimentinha no dos outros, né, é refresco, né? É refresco. Mas muito feliz com Confiança. A gente, quando começou a Série B, a gente sabia que ia ser difícil, que a gente ia penar para permanecer. Mas agora a gente fica com aquele gostinho de que se o Confiança tivesse aproveitado as chances, como Carlinha bem lembrou, a gente poderia estar em outro patamar, né? Uma vitória só, a gente já estava ali coladinho com o G4. E depois eu estava analisando aqui a tabela, pô. A gente jogou bem contra todo mundo, pô. A gente fez um grande primeiro tempo contra o Juventude. A gente jogou bem contra a Ponte. Fez aquele início de segundo tempo muito bem contra a Ponte. Mas, assim, perdemos, mas jogamos bem. O único jogo nessa Série B que eu fiquei puto mesmo, que agora tá na zona de rebaixamento, é com o Botafogo de São Paulo, que a gente foi muito presa fácil lá no estádio Santa Cruz, com o Dudu sendo muito juvenil, né? Aquele jogo foi assustador. Ali foi assustador. Mas no mais, muito feliz com tudo, né? Já jogamos 16 jogos. Então, quase metade do campeonato aí. E agora esperar essa semana. Eu acho que essa semana, o PDG que falou, foi muito feliz também, vai decidir o que é que a gente vai fazer nesse campeonato. Porque se a gente ganhar do Sampaio, a gente vai brigar para subir. Se a gente não conseguir essas vitórias, são 2 jogos fora, né? 2 jogos duros e fora, porque o Sampaio em ascensão, goleando todo mundo, meteu 3 no Figueirense, tá para perder um gol agora contra o Paraná, quase abre para cá, lá em Curitiba. E depois o América Mineiro, né? O Coelho lá de Belo Horizonte, no Estádio de Independência, também é um jogo duríssimo. Então vamos ver, se vierem 2 derrotas, a gente bota as sandálias da humildade de novo e vai pensar em se proteger do Z4. Mas se o Confiança pontuar, conseguir uma vitória nesses 2 jogos, aí, meu irmão, é briga para subir. Exatamente. Ô Lucas, você, Lucas Oliva, né? Que agora eu até tava perguntando no começo qual seria o plural de Lucas, né? Se seria Lucases, alguma coisa assim do tipo. Mas vamos com o Lucas Oliva aqui, que ele é o cara que atravessa o bancada sempre. Ele já entrou no próximo tema. Mas antes disso, eu queria saber se Carla e Lucas Mateus ainda tem mais algo a comentar que a gente deixou de fora em relação a esse jogo contra o Oeste. Eu também tenho, hein? Mas então vamos lá. Vai lá, Carla. Eu não faço essa licença, só porque eu falei primeiro mesmo, viu?
deixa eu dizer. Eu acho engraçado que depois desse jogo, assim, sabe? Eu me vi naquele meme de Ronaldinho. Estão deixando a gente sonhar. Porque já tinha torcedor comentando, caraca, véio, se a gente continuar nessa fase, a gente vai brigar pra subir. E eu pensando, meu Deus, não tenho nem roupa pra isso, não tenho nem psicológico pra esse evento. Pessoal, eu não quero que suba, não. Eu só quero que continue, entendeu? Eu só quero me manter na Série B. Mas assim, se estiver no G4, tá bom, né? Mas assim, fiquei naquela dualidade, sabe? Pensando, meu Deus, a gente pode chegar longe. Mas, meu Deus, se a gente chegar longe, meu Deus. Fiquei nessa, assim, sabe? E eu percebi isso muito, de uma forma muito... Tipo, todo mundo tava desse jeito, sabe? Tava meio desse jeito nos grupos de WhatsApp. Imaginando essa real possibilidade e que, como você mesmo falou, esses jogos que virão serão muito importantes para a gente conseguir diagnosticar algumas coisas. Eu estou bem preparada para resultados, né, tipo como derrota, mas eu quero muito que a gente pontue de alguma forma. Se forem 2 empates, tá ótimo. E aí a gente vai engatar uma sequência grande invicta, né, de muitos jogos, caso a gente pontue nas 2 partidas. Caso não, eu acho que a gente tem compreensão e eu acho que também... Falei até no meu pós-jogo isso, que a gente tem tranquilidade, né? Com esses resultados, a gente tem tranquilidade para trabalhar. Nós estamos invictos desde o jogo contra a Ponte. Então, estamos numa sequência boa. E Renan, isso dá essa paciência. Isso é um sinal, viu? Acho melhor você já se... Melhor ir procurando a roupa desse evento, né? E olha que eu falei que o mundo era diferente da Ponte pra cá, quando a gente enfrentou a Ponte Preta, viu? Então E vai foi aí assim mais mesmo. um presságio. E foi assim mesmo, viu, gente? Porque eu tava exatamente reparando isso. Caraca, quantos jogos? Depois de qual jogo a gente começou a vencer, né? E isso é importante, tudo isso é importante para que a gente tenha tranquilidade, para que Daniel Paulista tenha tranquilidade e o elenco tenha tranquilidade, sabe? Tipo, que se a gente perde, são 2 jogos que vão desgastar, né, o time fisicamente, porque tem viagem e não vai ter tanto tempo, mas ao passo que a gente teve esse tempo para se preparar agora, para o jogo do Oeste, então são alguns detalhes pontuais e esperar o melhor. Mas se o melhor não vier, eu acho que tá tranquilo também, sabe? Tipo, não acho que a galera vai ficar eufórica e nem vai ficar chateada demais e tal, exceto se alguma coisa acontecer em alguma dessas partidas que a gente desperdice alguma chance muito grande, mas no mais a gente tá tranquilo, entendeu? Isso é muito bom. Eu acho que isso é bom, não ter nenhuma pressão muito grande, sabe? Muito grande, né? Uma pressãozinha é bom, mas não muito grande. Então, assim, são essas coisas que eu queria pontuar, assim, basicamente, sabe? São só devaneios, mas são coisas que eu acho importante. Interrompemos a sua programação para avisar que no dia de hoje mesmo, segunda-feira, dia 19 de outubro, que nunca vamos esquecer, o Bancada Azulina fará uma live com o técnico do acesso à Série C, o Gilberto Carlos Nascimento, conhecido como Betinho. Ele vai participar conosco de uma live onde comentará sobre sua passagem no Confiança e sobre o acesso à Série C. Então, fique atento. Vai ser hoje no canal do YouTube Bancada Azulina, às 8 horas da noite. Só para comentar com vocês, e acho que o pessoal de casa também deve ter prestado atenção nesse tempo, que foi aquele tempo do apagão também, né, rapaz? Teve um apagão antes do segundo tempo, que eu fiquei pensando, eu digo, rapaz, que porra é essa, velho? Será que rolou alguma coisa aí, que não vai ter mais jogo? Logo hoje que a gente tá assim, frenético, ganhando de 3-1 e tal, e eu também pensava assim no plantel, eu digo, rapaz, e a volta no segundo tempo, com esses caras tudo frio? Será que vai rolar um empate, uma virada? A gente sempre fica com essa coisa, né? Porque torcedor azulino sempre é no sofrimento, né? Aí ainda mais tem esse apagão, rapaz. Isso é doido. Quando rolou aquele apagão, eu disse, meu Deus do céu, não é possível. Logo hoje. Lucas, eu pensei, né? Eu pensei que as energias estavam tão fortes, porque foi 3-1, assim, no primeiro tempo. Tanta coisa aconteceu que eu disse, caraca, velho, deu curto aí, pô. Deu problema, Não é véio. isso. Não suportou, não, a carga, não. Mas deixa eu falar uma coisa. Ainda sobre esse jogo, né? A gente, para ir encerrando o tema Confiança e Oeste, logicamente foi como a gente já falou aqui, né? O primeiro tempo foi o jogo e no segundo tempo foi o treino, né? Como, se a gente pode dizer assim. Mas a gente viveu um momento de apreensão durante aquele primeiro tempo. Eu, pelo menos, fiquei, né?
depois que o Oeste fez o gol que eles marcaram, né, com 2-1, teve uma cobrança de escanteio, se não me engano, uma falta, alguma coisa assim, que o cara cabeceou, a bola passou pertinho assim, eu disse, vixe, aí, será, meu Deus, que a gente vai sofrer até o final, mas esse sofrimento não veio, não. Eu quero chamar a atenção para a cobrança de Rafael Santos, o goleiro, em cima de Castilho, que também no jogo passado ele deu uma cobrança também muito pesada, por conta de marcação. Então os caras dão muito valor a Guilherme Castilho dentro de campo, mas cobram também bastante que ele desempenha essa função tática. Mas eu quero trazer uma pergunta que até o próprio Jones, que está nos ouvindo aí, que sempre escuta o Bancada e tem participado menos constantemente conosco por conta dos seus compromissos profissionais, ele até levantou hoje para a gente trazer essa questão aqui. Confiança teve a saída de Mikael, né? O atacante que até então era o nosso maior marcador na temporada, e com isso Renan chega e marca 3 gols. E aí? Vou perguntar para os 3 aí, na ordem de apresentação, Lucas Matheus, Carla e Lucas Oliva. A gente precisa contratar mais um atacante ou dá para a gente levar do jeito que está? Eu vou muito da linha que a gente precisa... na verdade, isso acontece desde o início da temporada, né? Que a gente precisa de um matador mesmo, aquele cara que chegue todos os jogos e a gente tenha confiança nele. Que a gente vê em alguns times da Série B, da Série A, né? Claro que eu não vou pedir um atacante de Série A, mas assim, a gente tem alguns exemplos na Série A, e inclusive na Série B, o próprio Léo Gamalho, enfim, entre outros, que a torcida, quando começa o jogo, ele já fica naquela certeza que o 9, pelo menos um gol, vai fazer naquele jogo. E eu sinto que o torcedor de Confiança, ele no fundo, ele não tem essa certeza. E eu, desde o começo da temporada, eu digo, a gente precisa de um matador. Eu não sei como é que estão as condições financeiras do clube no momento, se existe a possibilidade ou não, né? Ou se o próprio Daniel pensa nisso também, mas enfim, eu acho que a gente poderia sim contratar um atacante, um centroavante que tivesse mais faro de gol. Mas também a gente não está totalmente perdido com os que estão aí, né? A gente viu que prova viva foi Renan agora, que meteu 3 gols no jogo, e talvez numa sequência de jogos agora, né, com a volta de Daniel Paulista, ele possa deslanchar e meter um gol pro jogo, né? É como o Lucas Oliva falou, Daniel voltou e trouxe a esperança para os jogadores do plantel, os jogadores que jogaram com ele, né? Exemplo de Ítalo, que o Lucas falou também, enfim, outros, que pode acontecer a mesma coisa com o Renan, e ele deslanchar e endoidar e de fazer gol. Mas assim, se me perguntasse, Lucas, se você queria um matador, eu queria um cara que viesse realmente daqueles caras assim, que a gente conhece assim, do futebol brasileiro, que não sejam, claro, fora dos padrões de preço nosso, mas que fosse um cara que a gente tivesse a certeza que cada jogo de Confiança ele ia meter um gol. Pelo menos um, ou então pelo menos ia finalizar pra caramba. Carla? Eu acho que a gente precisava sim. Não só por essas questões que o Lucas acabou de destacar, que eu também concordo, né? E, tipo, pela questão de suspensão, lesão, algo do tipo, desgaste, então a gente precisa ter peça para repor, principalmente nesse setor, que eu acho que é o setor mais carente que a gente tem por hora, né? A gente veio de um jogo que foi 3-1, mas a gente tem muita dificuldade de fazer gol, a gente tem muita dificuldade, na verdade, de acertar, né? De ter êxito nas tentativas. Então, assim, tem um cara que fosse uma referência nesse sentido, ajudaria. Eu tô pedindo muito a Deus que Renan continue dessa forma que ele tá. Porque às vezes o jogador precisa, né? Às vezes tá difícil de sair, e aí quando sai é tipo um parto. Eu acho que para ele foi um pouco assim, nesse sentido de, sabe, tirar um peso enorme das costas, porque, né? Atacante vive de gols, é uma frase muito usual. Então, espero que agora ele consiga ter uma constância nesse sentido, mas a gente precisa de outra peça mais constante, né? Para poder ter opção, entendeu? Entendi. Lucas Oliva, você concorda ou não? Eu acho que antes de qualquer coisa tem que dar moral para Gorni e dar uma sequência. Obviamente que ele tem os méritos dele, fez 3 gols, mostrou oportunismo e tudo, mas foi contra o time mais frágil do campeonato, que é o Oeste, é o Lanterna. Então vamos ver agora como ele vai
se comportar diante de times mais competitivos, né? Como o Sampaio, como o América Mineiro e a Chape, que a gente fecha o primeiro turno com a Chape aqui em Aracaju. Vamos ver essa sequência de Renan. Ver se tira tema. Vamos ver se tira tema. Mas assim, diante do fato de que Bruno Paraíba é um fiasco, já constatado, e também depende das pretensões do Confiança. O que é que a diretoria do Confiança quer? Tá legal o meio de tabela? Ou Iago, Hernando querem subir para a Série A? Alçar voos mais altos. Se quiserem lutar para subir, tem que trazer um 9 para chegar e resolver e acabar com essa brincadeira de ficar perdendo gol como Confiança perde, entendeu? Compreendido. Oi. Eu estava dando uma olhada aqui, ouvindo as palavras de Carla e as de Lucas, e dando uma olhada aqui em alguns dados em relação aos jogadores nossos que fizeram gols. A gente tem 17 gols no campeonato, e desses 17, apenas 6 foram de centroavantes. Então, assim, é tudo isso que eu, Carla e Lucas, e acredito que você também concorda, Fernando, que a gente está falando aqui, isso se resume também a esses dados que eu estou olhando aqui. Foram 3 gols de Renan, um de Bruno Paraíba, um de Mikael e um de Kivel. Então, assim, de 17, só 6 serem de centroavantes, tem alguma coisa errada. O Confiança, naturalmente, com esses percalços, né, que tivemos, a gente não teve nenhum atacante com sequência. O que teve a sequência não soube aproveitar, que foi o Bruno Paraíba, né? Mas aí eu quero fazer uma análise agora para a gente já mudar para o próximo tema, que é realmente essa última perna agora do primeiro turno. Ao final do primeiro turno, nós vamos fazer um podcast com o balanço desse primeiro turno, e aí a gente vai debater um pouco mais sobre o desempenho do Confiança, né, as melhorias do time, as oscilações. Mas nessas últimas 5 rodadas, né, estava analisando recentemente, hoje nós estamos em terceiro colocado, né, se for olhar as últimas 5 rodadas, né, são 3 vitórias e 2 empates, né, isso, claro, se deve muito aos times que nós enfrentamos, mas sem dúvida nenhuma, o fator Daniel Paulista fala muito forte aí. E hoje, depois de 16 rodadas, o Confiança ainda com esse resultado parcial de Paraná 0, Sampaio Corrêa 0, a gente está no meio da tabela lá em 10º, né? Só que dessa vez mais próximo do G4 do que do Z4, né? Em relação à rodada passada, onde a gente estava exatamente no meio, né? Nós estamos agora com o olhar mais voltado para cima e se livrar mais rápido possível dessa zona do rebaixamento. Queria falar com você ainda, Lucas Matheus, sobre essa última perna do campeonato. Qual a sua expectativa para esses 3 jogos? Você acha que o Confiança deve mudar a maneira de jogar para enfrentar esses times que eu considero, na minha parte, é a sequência mais difícil que nós vamos ter nessa competição? Eu também considero, Fernando. Eu, assim, você me pergunta, assim, eu tô muito assustado, assim, eu não vou mentir. Às vezes a gente, como torcedor, a gente tenta pensar o mais positivo possível, mas essa sequência realmente é bem complicada, né? A gente tá lembrando desses 2 próximos jogos, né? Que é contra o Sampaio e o América. Mas depois, a gente também tem a Chapecoense, só que é aqui no Batistão, mas é praticamente tão complicado quanto os outros 2. E depois tem o Paraná, né? Então, assim, o retrospecto do Confiança fora de casa não é tão bom, né? O Sampaio vem bem em casa e está numa sequência de jogos de vitórias, empates, enfim, muito boas. O América em casa é mediano, mas está muito bem no campeonato, está lá em cima, se eu não me engano ele está em terceiro colocado. A Chapecoense a gente vai pegar aqui no Batistão. Ele fora, ele se dá bem, se dá muito bem. Mas, assim, em casa também é mediano. Mas como é o vice-líder, então a gente tem que se assustar também. Né? E vai ser o terceiro jogo aí depois desses 2 que eu falei anteriormente. E depois tem o Paraná, que em casa ele só perdeu um jogo, né? Então, assim, queira ou quer não, essa sequência aí dos próximos 4 jogos é uma sequência bem preocupante. Eu não sei como é que o torcedor azulino vai encarar isso que eu vou dizer, mas eu não tô tão confiante desses 4 jogos em 3 vitórias, por exemplo, eu não tô. Eu acho que aí no máximo a gente, assim, na minha visão, né, a gente conseguiria no máximo 1 vitória e 3 empates, ou
uma vitória e 2 empates e uma derrota, mas vão ser jogos duríssimos esses próximos 4 jogos, porque são times que estão em ascensão no campeonato, mas a gente também, queira ou quer não, está numa ascensão também. Então, vamos ver o que é que dá, mas eu, assim, tô um pouco negativo, sabe, Fernando? Entendo. É o pensamento com o pé atrás, né? A gente não quer depositar todas as esperanças, as fichas, para não se frustrar. Eu sei exatamente como é isso, né? Como diria o Júlio Cossiello, é o moleque neutro, né? Você não coloca nenhuma expectativa para não criar frustrações nisso. A posição atual de Confiança, agora falando com Carla, hoje estamos em 10º, mas olhando para baixo, né? Sampaio e CSA, além do Brasil de Pelotas e o Náutico, só o Sampaio que tem 14 jogos, né? Por conta daqueles problemas com Covid no começo da competição, mas CSA, Brasil de Pelotas e Náutico, todos têm um jogo a menos, né? Então, em teoria, essa posição atual do Confiança está meio maquiada, né? Só que olhando também os nossos confrontos contra times nordestinos, nós estamos invictos. E aí traz o flashback do ano passado, toda a saga Confiança e Sampaio Corrêa, né? Pré-Copa do Nordeste, estreia na Série C, depois a gente consegue enfrentá-los novamente depois do acesso, né? Então vivemos um caso de idas e vindas com o Sampaio e agora enfrentaremos pela primeira vez na Série B. O Confiança joga diferente contra times nordestinos ou os times nordestinos que respeitam mais o Confiança e, portanto, o Confiança consegue jogar melhor. Qual a sua opinião em relação a isso? Rapaz, a minha opinião é que, assim, a sensação que eu tenho é que por ser confronto que a gente se encontra em outros campeonatos, né, a mística é maior. É uma rivalidade nordestina, então, tipo, não tem vencedor, sabe? Apesar da gente saber que, por exemplo, na Série B nós estamos invictos, até talvez pelo fato de conhecermos os times com quem a gente joga, já ter costume de jogar, né, o exemplo do Sampaio Corrêa, pode ser que isso, no caso, influencie ao nosso favor, né, nesse momento. Mas eu não acho que a gente joga tão diferente, eu acredito que seja talvez o costume, entendeu? Essa questão de você conseguir, de você já ter jogado com esses times, você ter o costume de jogar, sabe? É mais ou menos isso. E rapidinho, só abrindo um parêntese para dizer a Lucas como eu vou estar nessa sequência de jogos, eu vou estar de patuá na mão, meu amor, entendeu? Fazendo minhas preces. Por causa de quê? Por causa de quê? Sequência difícil, né? A gente vai ter eu acho que devia estar fazendo faxina, porque a faxina deu certo. E ligar nos 15 minutos de novo. Aula. Eu vou estar assistindo aula, porque foi assim também que deu certo. Pois é, né? Então, eu vou fazer minha faxina com meu patuazinho, certo? Para poder garantir, né, que não custa nada recorrer à fé, né? Futebol e fé sempre estão juntos. Então, vou fazer isso, viu, Lucas? Respondendo a sua questão aí. Mas, assim, e voltando, né, para o que DG me perguntou, eu acredito que seja talvez pelo costume da gente jogar, sabe? Entendo. Lucas Oliva, eu quero trazer você para a gente acredito, né? Não sei se vai surgir mais alguma coisa, mas a última pergunta desse programa o desempenho do Confiança, olhando para cima da tabela, né? Cuiabá, Ponte Preta, Juventude, Paraná, Avaí, até aí o 7º colocado, né? Só o CRB, que foi o único time que está na nossa frente, mas está 1 ponto à nossa frente, né? Foi o único time que o Confiança ganhou. Mas o Confiança teve dificuldades contra a Ponte Preta, teve dificuldades contra o Paraná e Juventude, e contra o Cuiabá até jogamos bem. Olhando essa perna do campeonato, sabendo que a gente vai enfrentar Chapecoense e América Mineiro, qual a probabilidade da gente conseguir resultados positivos e brigar mais para cima nessa tabela, na sua opinião? Então, eu também tenho uma preocupação que meu xará Lucas Matheus tem com relação a essa sequência que a gente vai enfrentar agora. Também concordo com o DG que deve ser a sequência mais dura que já enfrentamos nesse campeonato até então. Porque você pegar o Sampaio fora, depois vai lá para Belo Horizonte pegar o América, e depois você pega a Chape aqui em Aracaju. A Chape só tem uma derrota no campeonato. E depois você sai para
para jogar contra o Paraná em Curitiba, uma sequência dura, e é como eu já falei aqui no programa, essa sequência que vai mostrar, deixar bem claro, de maneira límpida, que onde é que o Confiança vai brigar. Se o Confiança vai ficar meio de tabela, se o Confiança vai brigar contra a Z4, ou se a gente for surpreendido com vitórias em cima desses times aí, é briga para acesso. É isso que vai mostrar. E, na verdade, é o que está faltando o Confiança fazer nesse campeonato. Porque todos esses times que você citou, DG, o Confiança teve momentos do jogo que a gente engoliu esses times. Porque no início do segundo tempo a gente engoliu a Ponte. Aí teve aquela jogada bizonha que Enes e logo em seguida Bruno Paraíba perderam o 2-0. Ia ser 2-0 lá no Moisés Lucarelli. A gente perdeu pro Juventude e perdeu também, mas só que a gente fez um primeiro tempo mágico contra o Juventude. E aí depois o time caiu no segundo tempo, porque foi aquela viagem maluca que atrasou o voo em Maceió, os caras ficaram presos em Brasília, e teve o Covid, aquela loucura toda. Interferência da arbitragem. O Paraná, a gente foi nossa estreia aqui, a gente saiu de um 2-0 contra para fazer um ótimo segundo tempo, com um gol mágico aos 50 minutos do segundo tempo. Então, é isso que está faltando a Confiança, entendeu? É mais consistência durante os 90 minutos. E contra esses times de cima da tabela, né? Futebol é assim, né? Aquela escadinha. Então, Confiança, ele saiu do Z4, começou a parir algumas vitórias, e agora você já está num estágio que a gente pega o Lanterna e precisou jogar um tempo só bem e resolver o jogo. O segundo tempo foi só para cumprir tabela e já pensar no Sampaio. Então é isso, eu acho que o time está se mostrando muito interessante, principalmente o lado esquerdo com Ítalo e Castilho, tá muito bonito de ver. Temos uma zaga muito consistente. O Madison, que foi uma aposta do Zé Carlos e do Matheus Costa, que trouxeram ele lá do Goiás, chegou aqui, era pouco utilizado, agora virou também um cão de guarda ali muito interessante na frente da zaga. Então é só alegria. O Kaique Sá caiu como uma luva, né? Deu opções de ataque, coisa que Enes não dava. O Silva nem fala, é coisa mais linda Silva jogando, pô. Um lateral que se abrir, ele chuta no gol, coisa mais linda, parece futebol da década de 70, pô. Nosso Djalma Santos Silva. Então, o nosso Confiança está se mostrando um time muito interessante mesmo. E que faltam alguns pontos para brigar com força pelo acesso. A verdade é essa. A gente precisa de um camisa 9 mais consistente, porque tá todo mundo feliz pro Gorni, mas ninguém sabe como é que vai ser. Ele vai ter a sequência dele agora. Eu torço que dê certo, que ele faça um gol por jogo e se consolide. Mas é difícil isso acontecer. Mas vamos ver. Mas é isso. Vamos ver essa sequência agora duríssima. Semana dura danada. Depois que o Confiança voltar lá de Belo Horizonte, aí vai ter uma semana cheia aqui em Aracaju de novo, para fechar o primeiro turno com a chapa. Obrigado, Lucas. Só para passar para quem está nos ouvindo aqui, o Confiança joga na quarta-feira, né, contra o Sampaio, lá no Maranhão, às 19 horas. E de lá do Maranhão, ele vai direto para Minas Gerais para enfrentar o América Mineiro. Foi essa informação que estava vinculada hoje na TV Dragão, lá nas coletivas, né? E por último, o Confiança vem para jogar no sábado que vem, às 7 horas também, contra a Chapecoense em casa, né? Eu também acredito que vai ser a primeira vez que o Confiança vai enfrentar a Chapecoense, e vamos focar agora para fazer um final de primeiro turno bem, porque hoje, com 22 pontos na tabela, 5 vitórias, 7 empates e 4 derrotas, né? Um desempenho de 45,8%. Eu acredito que o torcedor azulino está satisfeito, né, com isso, e é a melhor situação para enfrentar essa pior jornada, né? Vindo de bons resultados, com o time encaixado, e eu ainda chamo a atenção para o nosso banco, né? Temos algumas opções que poderemos
trazer, resgatar o futebol ou até encaixar, né? Como o próprio Marcelinho, o Ari Moura, que foi decisivo, o Thiago Luiz, que entrou bem, né? Temos o Thiago Enes, que vai bem defensivamente. Então, eu pessoalmente estou bem tranquilo com confiança. Realmente essa questão do camisa 9 é algo que habita o nosso imaginário, né? E ainda eu chamo a atenção para o fato Leandro Kivel, né? Que só fez aquele gol mágico, né? O gol que praticamente nos desatolou, né? Da Série B por conta de todos os fatores, né? Tanto Covid como machucados. E aí por conta disso ele estava lá. Nem à toa que nesse jogo agora ele nem no banco foi. Mas é isso, por hoje a gente encerra o programa aqui com as despedidas. Lucas Matheus, suas saudações para a torcida azulina. Beleza, Fernando. Antes da minha despedida, só para dizer aí uma notícia boa para a torcida azulina, né? Já que a gente fez tanto medo agora nesse finalzinho, né? Com essa sequência de jogos, né? Mas o próximo jogo contra o Sampaio, mesmo tendo a volta do tal do Pimentinha, que tanto se falam nos grupos, acabou de se confirmar um cartão amarelo aqui para o jogador do Sampaio, Marcinho. Ele estava pendurado, é o camisa 10 do Sampaio, então no próximo jogo ele não joga. Então, se a torcida precisava de uma boa notícia, tá aí. Queria só corrigir uma informação que eu dei agora no finalzinho do podcast, que foi em relação ao jogador Marcinho, que eu tinha dito que tinha tomado cartão amarelo. Na verdade, foi um erro do aplicativo que eu uso, que depois apagou esse cartão amarelo do Marcinho e colocou no Gustavo, que é o goleiro do Sampaio Corrêa. Então, só para avisar para a galera que quem está pendurado e não vai jogar contra o Confiança é o goleiro Gustavo e não Marcinho. Marcinho provavelmente estará em campo, sim. Mas é isso, Fernando, Carla, Lucas. Vamos torcer aí para que o Dragão possa fazer bons jogos, né, nessa sequência tão complicada, né, que são desses próximos 4 jogos, 3 são fora de casa. E vamos lá. Vamos tentar encarar essas feras e, como o Lucas Oliva falou, quem sabe se esses times perderem pra gente ou até empatarem ou a gente fazer jogos perfeitos contra eles, a gente não consegue estar lá brigando pelo G4. Mas se não, eu acho que a torcida azulina, como disse Fernando, está bem satisfeita onde está. Mas é isso. Então, assim, agradecer a todos vocês pelo bancada de hoje. E vamos que vamos, para os próximos bancadas que vem por aí. Inclusive o 100, né, que está chegando, né, Fernando? Estamos chegando lá, estamos preparando um programa especial. Obrigado, Lucas, pela sua participação, pelos seus comentários. Carlinha, dona do melhor pré e pós-jogo do Mulheres em Campo. Mande suas despedidas para nós. Então, boas vibrações para essa semana que virá, né? Com viagem, com jogo, enfim, que ninguém se machuque, né? Isso a gente não precisa agora. Que a gente consiga segurar a onda fisicamente falando, né? Para que a gente tenha o melhor de cada um e esperar qualquer coisa, entre aspas, sabe? Esperar resultados. Tem que estar preparado para os resultados bons e para os resultados ruins. Então, eu espero o melhor, obviamente, mas estou preparada também para que, caso não saia o melhor. E espero que a massa proletária também esteja. Também coloque isso na cabeça. Então, boas vibrações para todos e todas que escutaram, chegaram até aqui com a gente. E boa semana também para todo mundo. Valeu, Carlinha, obrigado pela sua presença e seus comentários. E agora eu trago o Lucas Oliva para também despedidas. Lucas, o que é que você vai falar diretamente para o torcedor azulino? Frase tradicional sua já. Eu quero desejar uma ótima semana a todos, agradecer aqui todos os companheiros de bancada, Carlinha, meu xará Lucas Matheus, você, Fernandinho DG, meu ídolo da comunicação, o gênio da arte, e dizer que dá para sonhar. Quero lembrar que foi contra o Sampaio Corrêa que o Daniel Paulista virou a chave depois de uma eliminação ridícula, que a gente tomou 3 gols do Itabaiana no segundo tempo e foi eliminado do Sergipano no ano passado. E foi contra o Sampaio que ele antes fez a limpa do elenco e a gente chegou lá e conseguiu a classificação para a fase de grupos do Nordestão. E dali, acesso, é tudo história, né?
Então, eu acho que o Confiança tem plenas condições de sonhar. Tanto a massa, que é a torcida, que o torcedor tem que sempre sonhar, e também a comissão técnica, jogadores, os nossos dirigentes. Confiança tem sim plenas condições de brigar pelo G4. Só precisa de alguns reforços pontuais, o camisa 9 é o mais nítido deles. E no mais, é só alegria. Quarta-feira, lá no Castelão, em São Luís. Depois, sexta-feira, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Vamos sonhar, vamos jogar bola, que o Confiança tá bonito de ver o Dragão. DG, um abraço a todos. Um abraço, Lucas. Obrigado pela sua participação, pelos seus comentários. E eu também me despeço, né, convidando você, que está nos ouvindo agora, a ouvir o Bancada Retrô número 2, né, quando a gente comentou sobre o acesso à Série C. Esse programa que foi histórico também contou com a participação de Leandro Kivel, né, comentando sobre o seu gol. A gente também teve Bibi, e é o Bancada Retrô número 2, né? Você pode voltar aqui no seu aplicativo de podcast que você está ouvindo e conferir lá. E hoje, né, que você está nos ouvindo, a gente comemora 6 anos, né, do nosso acesso à Série C, então é dia de ostentar o manto azulino nas ruas de Aracaju mais do que nunca. Você que está ouvindo esse programa, compartilhe para mais um amigo, passe essa palavra para frente. Vamos fazer esse podcast crescer cada vez mais. Um abraço a todo mundo e vamos para cima deles, Dragão.